Neymar passou por uma série de exames físicos neste fim de semana para avaliar o progresso da sua recuperação, após a grave lesão sofrida no ano passado. Infelizmente, os resultados trouxeram más notícias, tanto por parte dos médicos quanto de seu treinador, Jorge Jesus. Fique até o final para entender em detalhes o que esses exames revelaram sobre a condição atual do craque brasileiro e a decisão polêmica de Jorge Jesus em relação a ele. Além disso, quero saber sua opinião sobre o futuro de Neymar na seleção. Circulando pelas redes sociais, é comum ver comentários como: "Esse cara ainda joga futebol? Pensei que ele já tinha se aposentado. Não vejo mais nada dele em campo, só em polêmicas fora dele." E, de fato, o tempo sem jogar é longo. Neymar não pisa em campo desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma séria lesão em uma partida entre Brasil e Uruguai. Em cerca de 40 dias, completará um ano que o craque está fora dos gramados. Para quem não sabe, a lesão de Neymar foi uma das piores que um jogador pode enfrentar. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, além de lesionar o menisco. O maior desafio desse tipo de lesão é o pós-operatório, um processo doloroso que exige intensa fisioterapia e, por isso, requer um longo tempo de recuperação. A realidade sobre o retorno de jogadores com a mesma lesão de Neymar é preocupante. Infelizmente, muitos deles nunca voltaram a ser os mesmos em campo, perdendo explosão e a capacidade de driblar em alta velocidade. Alguns especialistas afirmam que o corpo simplesmente não consegue acompanhar o raciocínio rápido do jogador, e há também o medo constante de se machucar novamente. É triste pensar nisso, porque aos 32 anos, já sabíamos que Neymar não seria mais o mesmo jogador imparável que vimos no Santos e no Barcelona, aquele que arrancava em alta velocidade com dribles desconcertantes. No entanto, ainda havia esperança de que ele pudesse manter parte desse estilo de jogo. Agora, parece que essa possibilidade se esvaiu de vez. Quando Neymar sofreu a lesão, uma das maiores preocupações era sua participação na Copa América. Com o torneio marcado para junho, havia uma janela de aproximadamente 8 meses entre a lesão e a competição. Em geral, jogadores com esse tipo de lesão retornam aos campos em um período entre 6 e 10 meses, o que deixava sua participação incerta. Mesmo assim, havia uma possibilidade, dependendo de como evoluísse sua recuperação. Conforme o torneio se aproximava, o médico da seleção brasileira e de Neymar, Rodrigo Lasmar, foi enfático ao afirmar que não haveria tempo hábil para sua participação. Tentar acelerar o retorno significaria pular etapas importantes da recuperação e colocar em risco o restante da carreira do jogador. As expectativas eram de que Neymar pudesse voltar aos gramados entre o meio e o final de setembro deste ano, o que totalizaria 11 meses desde a lesão. Ele já havia aparecido treinando com bola, embora de forma individual e ainda sem participar dos treinos com o time. Infelizmente, neste fim de semana, as notícias não foram nada boas para Neymar, e o que já parecia ruim acabou se tornando ainda pior. De acordo com o principal jornal esportivo da Arábia Saudita, Neymar precisará de mais 2 meses de tratamento para sua lesão no ligamento do joelho esquerdo. Para complicar a situação, como o camisa 10 só deverá voltar aos gramados em novembro, o técnico Jorge Jesus está considerando inscrevê-lo na Liga Saudita apenas em janeiro. O prazo para a inscrição de jogadores na primeira metade do campeonato terminou na última segunda-feira. Como a liga permite apenas 9 estrangeiros acima de 21 anos, o Al Hilal precisará deixar alguém fora da lista. Jesus está pensando em não inscrever Neymar para o campeonato saudita, utilizando apenas nos jogos da Champions League Asiática até janeiro. Ele tem uma última vaga para estrangeiro no campeonato e precisa decidir isso até, no máximo, quarta-feira. A vaga seria de Neymar, naturalmente. Mas como ele só deve voltar a jogar em 2 meses e não em setembro, como planejado, Jorge Jesus considera inscrever Renan Lodge. A ideia é ter um jogador estrangeiro disponível imediatamente, em vez de esperar por Neymar até o final de novembro. Nesse cenário, Neymar poderá jogar pouquíssimos jogos da Champions League Asiática, mas não participará do Campeonato Saudita, que tem muito mais partidas. Isso significa que é bem provável que só veremos Neymar jogando com frequência em 2025, acumulando 15 meses sem atuar regularmente. Voltando apenas no final de novembro, ele também perderá os jogos das eliminatórias da Copa contra Chile e Peru em outubro e provavelmente os de novembro contra Venezuela e Uruguai.
realmente preocupante pensar que estamos presenciando os últimos anos da carreira de um dos melhores jogadores que já vimos. Antes dessa lesão no joelho, Neymar já havia sofrido outra grave lesão no tornozelo em fevereiro de 2023, que o deixou fora dos gramados até setembro. Isso já representou cerca de 7 meses afastado. Quando voltou, jogou apenas 7 ou 8 partidas, somando as aparições pelo Al Hilal e pela seleção, e agora já está sem jogar um único jogo oficial em 2024. Se somarmos os anos de 2023 e 2024, o craque pode terminar esse período com menos de 15 partidas disputadas. Além disso, considerando o desempenho fraco que a seleção brasileira vem apresentando recentemente, muitos grandes nomes do futebol, como Luis Suárez, Romário, Ronaldinho, entre outros, têm declarado abertamente que, se o Brasil quiser ter alguma chance de conquistar a Copa do Mundo de 2026, terá que jogar em função de Neymar, da mesma forma que a Argentina fez com Messi em 2022. Até mesmo Neto, que sempre foi um dos críticos mais ferozes de Neymar, recentemente admitiu que estava errado e afirmou que, sem ele, o Brasil não tem nenhuma chance de chegar a lugar algum. Eu não vejo. Eu vi um bom tempo aqui falando que a seleção tinha que jogar... Não dá, cara. Não dá. Desculpa, mas eu tô errado. Sem o Neymar, a gente nem classifica. Sem o Neymar, a gente não passa na... Não precisa fazer isso não, gente. No entanto, ao observar o número de jogos que Neymar tem conseguido disputar recentemente, é evidente que o Brasil não pode depender exclusivamente dele. Pense bem, se o Brasil começa a treinar uma estratégia baseada em seu desempenho, mas ele se lesiona pouco antes ou durante a Copa do Mundo, todo o planejamento da seleção pode ser comprometido. A equipe precisa de um plano mais robusto e diversificado para enfrentar grandes desafios, garantindo que não dependa apenas de um único jogador, por mais talentoso que ele seja. Quero deixar claro que não estou criticando Neymar ou questionando seu talento, mas é importante reconhecer que sua condição física tem sido inconsistente. Ele não tem conseguido manter uma boa sequência de jogos há algum tempo. Antes mesmo dessas 2 lesões graves, sua média de jogos no PSG era de cerca de 30 por ano, o que é quase metade do que um jogador de alto nível costuma jogar. Se Neymar conseguir voltar em novembro e se manter saudável até o final da temporada, será um grande reforço para a seleção brasileira. Após o fim da temporada e do seu contrato com o Al Hilal em junho, quem sabe ele não assine com uma liga mais competitiva, o que poderia ajudá-lo a recuperar seu nível de jogo. Agora, quero saber sua opinião. Você concorda com Dorival, que acredita que a equipe precisa aprender a jogar sem Neymar, dado que não temos garantias sobre sua condição física? Ou você acha que, na ausência dele, a equipe também não terá sucesso e que, portanto, é melhor formar um time em torno dele quando ele voltar? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada que rola no mundo do futebol. Obrigado e até o próximo vídeo.